Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje, como vocês podem ver aí pelo título do vídeo, eu trago alguns livros aqui da minha coleção, conhecida como livros listrados, né? Da Companhia das Letras. Então, vamos lá. O primeiro que eu adquiri, os dois primeiros, eu não me lembro qual foi a sequência, mas os dois primeiros que eu adquiri. Então vamos lá. Começar com o brasileiro Rubem Fonseca, 64 contos do Rubem Fonseca, introdução de Tomás Eloy Martínez. É um livro bem grossão, assim, e sempre vem com essa parte aqui, a borda dos livros bem coloridos, né? Em sua maioria. Esse aqui é azul, né? 64, e tem esse padrão das listras, né? Tem esse padrão das listras. E parece escrito à mão aqui por algum ilustrador. Vou até olhar aqui. Então tem a introdução de Tomás Eloy Martínez, da Companhia das Letras, coleção de Estrada. Essa edição é de 2004 e a capa é do Jeff Fisher. A introdução é do Tomás Eloy Martínez. Eu não sei de que país ele é, mas tem tradução do Sérgio Molina, né? É um escritor, Tomás Eloy Martínez. Não sei se ele é argentino. Ele que fez a seleção aqui dos contos do Rubem Fonseca. Então esse livro aqui adquiriu o Rubem Fonseca, ainda era vivo. Teve um ano que eu fiz o ano Rubem Fonseca. Eu li 13 livros do Rubem Fonseca, né? A maioria romances. Então aqui você tem contos selecionados de vários dos livros do Rubem Fonseca. Então você tem a introdução do Tomás Eloy Martínez, que se chama A Sinfonia do Mal. Aí depois vem contos dos livros de 1963, Os Prisioneiros. Depois 65, A Coleira do Cão. 67, Lúcia McCartney. 73, Feliz Ano Novo. O Cobrador, de 79. Romance Negro e Outras Histórias, de 92. Foi o primeiro livro que eu li do Rubem Fonseca. O Buraco na Parede, de 95. Histórias de Amor, de 97. A Confraria dos Espadas, de 98. Secreções, Excreções e Desatinos, de 2001. Eu li porque eu precisei ler o conto Copromancia, que está aqui. E depois acabei lendo o livro todo. Pequenas Criaturas, de 2002. E sobre o autor. 64 contos de Rubem Fonseca. Aí o próximo que eu adquiri, os dois foram, inclusive, foi menos de R$20. Foi na época que o Carrefour tinha a seção de livros. E era muito barato, você encontrava umas promoções ali de R$ 9,90, até menos. Eu creio que esses, eu não sei se foi R$ 9,90 ou algo em torno de R$ 14,90. Mais ou menos isso que eu paguei na época. Aí, no mesmo stand ali, em dia diferente, eu adquiri aqui, isso há muitos anos, né? Mais de 10 anos. Zuckerman Acorrentado, Philip Roth, 3 romances e um epílogo, traduzidos por Alexandre Hübner. Então aqui do Philip Roth, eu li do Philip Roth Complexo de Portnoy e um livro de ensaios que eu não me recordo o nome. Então o mesmo padrão, né, do desenho. E parece escrito à mão. Aqui essa parte aqui, folha de corte. Folha de corte é rosa. E tem tradução do Alexandre Hübner, né? 3 romances e um epílogo. Os 3 romances com o personagem dele, né? Tem até aqui uma personagem, um alter ego do autor, né? Que é o Zuckerman, um autor judeu americano, né? Falecido, né?
sempre cotado para o prêmio Nobel, mas faleceu sem ganhar o prêmio Nobel. E a capa também do Jeff Fisher, então ele faz esse padrão, todas as capas dessa coleção listrada da Companhia das Letras. E aqui você tem os 3 romances do Zuckerman, parece que teve mais algum depois de ter lançado esse, a companhia lançou esse, mas parece que o Philip Roth lançou mais algum livro com o Zuckerman. Então tem o livro de 79, o de 81, o de 83 e o epílogo de 85. São 4 livros aqui dentro. Do Zuckerman. Tem títulos dos livros? Tem. O Escritor Fantasma, Zuckerman Libertado, Lição de Anatomia e a Orgia de Praga. Então aqui estão os 4 do Zuckerman acorrentado, Philip Roth. Aí o próximo foi na faculdade, os 2 próximos, foi na faculdade. Estava estudando Machado de Assis e Lima Barreto, numa disciplina, né? E aí o professor indicou esses 2 livros, eu achei por bem comprar, eu comprei logo. Então vou começar aqui com o Machadão, né? 50 contos de Machado de Assis selecionados por John Gladson. John Gladson é um crítico, creio que americano, que é especialista na obra do Machado de Assis. Então, aqui você tem o padrão, né, da listra, e a folha de corte, um rosa mais claro. 50 contos dos mais famosos aí do Machado de Assis. Seleção, introdução e notas, John Gladson. Essa edição, 2016, eu não falei a do Philip Roth, né? A edição do Philip Roth é 2011. E essa aqui do Machado de Assis é de 2016. Capa também de Jeff Fisher. E tem os principais contos do Machado, né? Uma breve introdução aos contos de Machado de Assis, por John Gladson, e os 50 contos na sequência. Ao final do livro, você tem uma bibliografia, né, de onde foram tirados cada um dos contos. E uma biografia do crítico, né, do John Gladson. Uma mini biografia. Então tem a nota bibliográfica, né? Tem os contos. Tem bastante. 475 páginas de contos. Aí na nota bibliográfica vem, por exemplo, 1878, conto O Machete, onde ele saiu? No Jornal das Famílias, entre fevereiro e março de 1878. Então tem aqui de onde veio cada conto. Na Arca, Jornal do Cruzeiro, 14 de maio de 1878. Depois saiu publicado no livro Papéis Avulsos, em 1882. E assim por diante. Então para quem está estudando Machado de Assis, principalmente os contos, recomendadíssimo. E aí também nessa mesma disciplina de literatura brasileira, eu adquiri o Contos Completos de Lima Barreto, com organização e introdução da professora Lilia Moritz Schwartz. Padrão, né, das listras e folha de corte vermelha. Né, e aqui tem todos os contos do Lima Barreto, a não ser que descubram mais contos inéditos, né? Está todos os contos aqui. Até então eram todos os contos. Então tem a organização da professora Lilia Moritz Schwartz, a edição de 2016, né? E aqui já, diferente do livro do Machado, aqui já separa por obra. Então você tem parte 1, depois da introdução da professora, né, que se chama Lima Barreto, Termômetro Nervoso de uma Frágil República. Aí depois vem parte 1, contos publicados conforme seleção do autor, como apêndice da primeira edição da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1915. Então, esses contos saíram juntamente com o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aí tem a sequência dos contos.
que são 2, 4, 6, 7 contos. Aí na parte 2 vem contos publicados, conforme seleção do autor, na obra Histórias e Sonhos, primeira edição de 1920, último livro publicado em vida por Lima Barreto. Os posteriores não foram em vida, então foram 2 livros em vida. Aí tem os contos desses Histórias e Sonhos, depois vem os póstumos, né? Outras Histórias, de 1951, Contos Argelinos, de 1951 também, contos que integram a 4ª edição da obra Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que é um romance, né, 1949. Outros contos, textos manuscritos completos e incompletos e classificados como tal. Tem contos incompletos, né? Contos sem título, segunda versão de conto. Aí, ao final, você tem obras de Lima Barreto, cronologia, vida e obra, notas, bibliografia sobre o autor e sobre a organizadora, Lilia Moritz Schwartz. É bem completão, né? Contos completos de Lima Barreto, organização, introdução, Lilia Moritz Schwartz. Aí esse aqui eu encontrei num brechó, que ficava ao lado de uma escola. Então, o governo, há muitos anos já, distribui livros nas escolas, né? Como fomento à leitura nas escolas públicas de ensino médio, fundamental, creio. E aí, esse livro aqui tá: Apoio ao Saber, distribuição gratuita, venda proibida. Secretaria da Educação, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Governo de São Paulo. Esse selo aqui, li o selo todo. Então, o padrão dele já é menor. Como ele é de distribuição gratuita, deve ser doado para o governo, ou doado não, né? O governo deve pagar para as editoras, né? Então ele já sai num tamanho menor. A página não é especial como o que está na livraria e a folha de corte é branca. Então é 100, não é uma edição especial. Mas você mantém aqui a listra, né? E esse aqui é do Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Ítalo Calvino, que eu li uma porção de livros dele, Visconde Partido ao Meio, Castelo dos Destinos Cruzados, não vou me lembrar agora os nomes, Barão nas Árvores, uma porção, que é muito engraçado, um escritor italiano, né? Mas aqui ele organizou, né? Eles são contos fantásticos do século XIX, escolhidos pelo Ítalo Calvino. Então, também a capa do Jeff Fisher, essa edição de 2011. O que temos aqui? Nós temos aqui a introdução do Ítalo Calvino. Aí tem o livro, ele é dividido em 2 partes. Os contos são divididos em 2 partes. O Fantástico Visionário, ele deve explicar isso na introdução, e o Fantástico Cotidiano. Então, no Fantástico Visionário, nós temos os autores, né? Jan Potok, com a História do Demoníaco Pacheco, o Joseph von Eichendorff, Sortilégio de Outono, o Hoffman, com O Homem de Areia, esse é clássico, Walter Scott, A História de Willy, o Vagabundo, Honoré de Balzac, O Elixir da Longa Vida, esse eu li, Philarète Chalet, deve ser francês, O Olho Sem Pálpebra, Gerard Nerval, A Mão Encantada, Nathaniel Hawthorne, autor da Letra Escarlate, o Jovem Goodman Brown, Gogol, O Nariz, esse eu já li, todo mundo conhece. Théophile Gautier, A Morte Amorosa, Prosper Mérimée, A Vênus de Ille, Sheridan Le Fanu, que é o que escreve sobre vampiros, né? Sheridan Le Fanu, Fantasma e o Consertador de Ossos, na primeira parte. Na segunda parte, o Fantástico Cotidiano, nós temos Edgar Allan Poe, que eu li praticamente tudo desse homem, Coração Denunciador, Hans Christian Andersen, A Sombra, Charles Dickens,
O Sinaleiro, Ivan Turgenev, O Sonho, Leskov, Nikolai Leskov, O Espanta-Diabo, Auguste Villiers de Isle Adam, É de Confundir, Guy de Maupassant, A Noite, Vernon Lee, Amour Dur, Ambrose Bierce, o cara que desapareceu, né? Nunca mais foi encontrado esse autor. Chickamauga, Jean Lorrain, Os Buracos da Máscara, Robert Louis Stevenson, autor da Ilha do Tesouro e do Robinson Crusoe, não, Daniel Defoe. A Ilha do Tesouro e O Médico e o Monstro. Robert Louis Stevenson, Demônio da Garrafa, acho que eu já li esse conto. Henry James, Os Amigos dos Amigos. Rudyard Kipling, que é autor do livro de Jungle, né, o livro da selva, que tem Mowgli e o Menino Lobo. Os Construtores de Pontes. E o A.G. Wells, autor da Máquina do Tempo, do Homem Invisível, do Guerra dos Mundos. Tem o conto dele Em Terra de Cego, esse eu li também. Então é isso. Aí tem esse Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. E por fim aqui, um único de poesia, né? Adquiri recentemente aqui, foi numa doação, doações de livros. Aí eu achei esse aqui, alguns outros que eu vou mostrar no próximo vídeo, dos adquiridos no mês, né? No mês de fevereiro. Então entrou esse aqui, foi por conta dele que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo. Poemas escolhidos de Elizabeth Bishop, seleção, tradução e textos introdutórios de Paulo Henriques Brito. São super bonitas. Houve uma polêmica imensa alguns anos atrás, quando ela foi escolhida para ser homenageada da Flip, a Elizabeth Bishop. Uma polêmica dupla, na verdade. Primeiro, por ela ser estrangeira e sempre, como é tradicional na Flip, se homenageia autores brasileiros. Segundo, pelo fato dela ter apoiado o regime militar no Brasil, quando ela morou aqui. Ela morou muitos anos no Brasil, né, com sua companheira. Então, causou um rebuliço danado no meio literário, a Elizabeth Bishop. Vou ter a oportunidade de ler o trabalho dela. Poemas escolhidos, o mesmo padrão aqui, das listras, e a borda é azul. E aqui, os poemas escolhidos e traduzidos pelo Paulo Henriques Brito, que é um poeta do Rio de Janeiro, né? Carioca, então nada melhor do que um poeta tradutor para traduzir poesia. E aqui você tem, acho que é um apanhado da obra dela, né? De vários livros. Tem um livro dela que chama Norte e Sul, de 1946. Aí tem uma edição bilíngue. Tem o original e a tradução, né? Edição bilíngue. Aí você tem do livro Norte e Sul, de 1946, tem os poemas escolhidos pelo Paulo Henriques Brito. Na nota introdutória, escrita por ele também, né, sobre esta edição, Elizabeth Bishop, Os Rigores do Afeto e Bishop no Brasil. Aí a segunda parte é Uma Primavera Fria, de 1955, a Cold Spring. Na terceira, Questões de Viagem, 1965. Depois vem Obras Dispersas, 1969. Geografia 3, 1976. Poemas Novos e Dispersos, 78 e 79. Poemas Dispersos, de 83. Apêndice e um poema inédito em manuscrito. Ah, não, tem que pegar aqui para ver. Poema inédito em manuscrito. Ah, tá aqui. Tá aqui o manuscrito, datilografado, e aqui a tradução do Paulo Henriques Brito. E ao final você tem notas a respeito dessas traduções, né? Para cada um dos poemas. Muito excelente essa edição aqui. Poemas escolhidos de Elizabeth Bishop, seleção, tradução e textos introdutórios de Paulo Henriques Brito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço.
e até a próxima.